Estamos de volta com o Mercado e Companhia, ainda repercutindo o anúncio de ontem dos nomes que completaram a esplanada dos ministérios do próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui comigo no estúdio, Miguel Daúde, que vai me ajudar aqui na condução desse bate-papo que a gente vai ter agora, o integrante desse primeiro escalão de Lula, não é verdade? Obrigada, viu? Eu que agradeço, Priscila, a oportunidade de estarmos aqui já conversando com o ministro do Desenvolvimento Agrário. Exatamente, vamos conversar agora, com o deputado federal Paulo Teixeira, escolhido de Lula para comandar o Ministério, então, do Desenvolvimento Agrário. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui nesse último Mercado e Companhia do ano. Obrigado, Miguel. E é uma alegria dar uma entrevista para o Canal Rural, para o jornal Mercado e Companhia. Para nós é um privilégio tê-lo aqui conosco. Agora, como é que fica a questão, ministro? A gente está com o ministro ainda ou não? Perdemos aqui a conexão? Ainda estamos, né? Não. Então, estamos ouvindo. Tá. Ministro, como é que fica a questão do orçamento com a divisão da agricultura em 3 pastas, né? Há uma previsão de quanto dinheiro deve ser destinado ao seu ministério? O que você nos diz? Olha, inicialmente é um recurso que está previsto no orçamento de 2023, mas um recurso baixo, um recurso que historicamente é um dos mais baixos da história desse ministério. A nossa esperança é que nós consigamos, o presidente Lula, com o ministro Fernando Haddad, com a atual presidenta do Banco do Brasil, que acabou de ser nomeada, e o presidente do BNDES, Luiz Mercatante, que nós consigamos viabilizar um grande recurso para o Plano Safra de 2023. Essa é a esperança que nós temos para estimular, incentivar, fortalecer a agricultura que vai produzir alimentos para o nosso país. Ministro, obrigado por sua presença aqui conosco. A minha pergunta ela está baseada em informações que nós temos cotidianamente aqui no Canal Rural, dos pequenos. Nós temos aí 2 grandes que afetam a produção familiar. Um deles é o Alimenta Brasil. O Alimenta Brasil foi um programa criado no Lula em 2000, que era o PPA, Programas de Aquisição de Alimentos. Esse programa hoje teve a sua verba cortada em 97%. É um programa gerido pelo Ministério da Cidadania, que manda dinheiro ao CONAB, e a CONAB, então, faz essas aquisições de alimentos. Esse programa está totalmente sem recursos e é uma forma que nós temos de segurar milhões de brasileiros no campo, evitando que eles recorram da rede de proteção social. O senhor tem alguma ideia sobre isso? Vamos pressionar para que isso possa ser atendido? Olha, Miguel, você lembrou de um programa fundamental, o programa Alimenta Brasil. O PAA é o programa que o governo compra a produção do agricultor e a distribui nas entidades sociais, o que gera nas 2 pontas grandes virtudes, isso é recurso para o financiamento da produção de alimentos e outra grande virtude é que esse alimento vai para a cidade, para aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade e que estão com insegurança. Um grande programa, o PA. Esse programa é dirigido por 2 ministérios e a CONAB. Ele é dirigido pelo MDS, o MDA e a CONAB. Esse programa, eu acho que é fundamental, E que nós estamos recebendo um orçamento do Congresso Nacional, mas nós teremos que ver o que é possível fazer, e aqui esse programa receberá, na minha opinião, se tiver ações econômicas, ele receberá um grande esforço. Por quê? Porque qual é o mote do presidente da República? Qual que é a maior passão do presidente Lula? O presidente Lula quer que o brasileiro passe fome. Ele quer que todos tenham, no mínimo, um café da manhã, um almoço. E eu acho que o PA ele é o instrumento para que isso ocorra. E por isso nós fazemos esforço no diálogo. O presidente Lula, como
ministro Mercadante, para que o PA possa sofrer, a ministra Tebet, Simone Tebet, para que o PA possa sofrer um fortalecimento. E, assim, seu fortalecimento, ele possa levar comida na mesa dos agricultores, do povo brasileiro, levar comida à mesa do povo brasileiro e, por sua vez, chegar o dinheiro para o capital de giro, para o investimento do agricultor. Então, 3 eleições para a população brasileira. Ministro, ontem a gente conversou aqui com o presidente da CONTAG, que é o Aristides dos Santos, né? E ele mencionou, uma das prioridades da entidade é persuadir ao aumento dos investimentos para o PRONAF, que é o Programa Nacional, né, de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Esse pleito também está no ministro? Sim, o PRONAF é um grande financiamento para a agricultura familiar. O PRONAF ele precisa ser debatido e melhorado, né? Por que acontece? Há uma disparidade na destinação do PRONAF. Algumas regiões do Brasil recebem mais e outras menos. Algumas recebem um ticket maior e outro ticket menor. Então, nós precisamos revisitar o PRONAF para que não tenha esse tipo de distorção, né? E que todo o território nacional deve ter acesso com as mesmas condições, tanto do valor do ticket quanto da quantidade de ticket por regiões. E é por essa razão que nós vamos nos debruçar sobre esse assunto a partir do dia 1º, quando tomaremos posse. Perfeito. Daúde? Ministro, vou chamá-lo assim desde já. Nós temos acompanhado muito a questão do pequeno produtor. E uma das queixas, estou aqui, eu sei que o senhor vai assumir, o senhor vai se inteirar de tudo isso, mas eu estou antecipando demandas que nós recebemos. Produtores chegam ao banco, pequeno produtor, e o gerente do banco nem sabe o que fazer, o que dinheiro emprestar para ele. Então, falta uma comunicação para esses pequenos produtores. E uma outra posição é que o produtor rural, principalmente o pequeno, ele não quer financiamento, ele quer guia de preço. Ou seja, ele vai plantar, vai ter certeza que ele vai receber o preço adequado ao seu custo e vai poder continuar trabalhando. Muitas vezes emprestar dinheiro. Ótimo, emprestar dinheiro é ótimo, mas só se não tiver garantia de preço, com as incertezas que a agropecuária, pergunta longa, mas é importante mais para posicionar o senhor, porque nós recebemos e nesse momento temos milhões de pequenos produtores nos ouvindo. O que eles querem é exatamente isso, ter garantia de que o que eles vão produzir, eles poderão vender por um preço justo. Então, é uma dica que eu estou dando para o senhor. Não é nem... Uma sugestão, né, Daúde? Uma sugestão. Todos os mecanismos de compras públicas, né? A Conab estará vinculada ao nosso ministério. E a Conab, ela primeiro vai voltar a fazer estoques reguladores. E com isso será uma empresa de compras públicas para garantir que o agricultor tenha a sua safra comprada pelo governo, né? Ao mesmo tempo, tem uma série de órgãos públicos que compram produtos da agricultura familiar, né? As Forças Armadas, as escolas, as universidades, enfim, há uma gama de órgãos públicos que também compram. Nós queremos também reativar o PA, né? E com isso, esse conjunto de incentivos para compras públicas esse conjunto vai ajudar a organizar a produção e organizar desses produtos, né? Evidentemente que se você tiver um volume maior de produtos produzidos, vai interferir fortemente na inflação. E todo mundo sabe que uma inflação controlada faz com que o assalariado
possa comprar mais alimentos, né? Então, tanto o mecanismo de aumento salarial quanto de controle inflacionário farão que os alimentos sejam mais consumidos. Então, esses mecanismos todos que eu acho que vão garantir uma maior regularidade no fornecimento, garantia de preço. Perfeito. Qual que é o elemento principal para garantir o preço do aumento salarial? Esse é o elemento principal. E o presidente Lula terá uma política de valorização do salário mínimo, e essa política vai garantir mais segurança ao agricultor, que o seu produto terá certeza da venda nos mercados urbanos. Tá certo, ministro. Você que elencou, então, investimentos no Pronaf também, retomar, né, o programa que é o Alimenta Brasil. Agora, a equipe de desenvolvimento agrário, ela preparou um relatório. Queria que brevemente você falasse com as diversas demandas do setor. O que você destacaria como o maior desafio na sua gestão, só para a gente finalizar essa entrevista? Olha, nosso maior desafio é aumentar a produção de alimentos no Brasil para o mercado interno e para as pessoas que estão vivendo alimentar. Esse é o maior desafio. Junto a esse desafio é modernizar ainda mais a agricultura. Né? Todo agricultor familiar quer ter internet na sua propriedade, quer ter luz, quer ter estrada, quer ter moradia, educação no campo. Então, acho que esses são os dois pilares. Né? O pilar é de aumentar a produção de alimentos e o pilar de modernização da agricultura familiar no Brasil. Nós temos um território imenso, o Brasil e esse território será certamente priorizado nesse governo do presidente Lula, como foi no governo passado, mas terá ainda maior preocupação nesse governo do presidente Lula. Ministro, eu gostaria de agradecer muito a presença conosco e dizer ao senhor que nós estaremos à sua disposição para lhe passar as demandas que cotidianamente nós recebemos, pequenos produtores. É por esses produtores que nós temos que lutar, porque eles, sem dúvida nenhuma, se sentem abandonados. Muito obrigada aqui pela sua participação. Obrigado, Miguel, e toda aquela pessoa que assume responsabilidade pública tem a obrigação de prestar as informações. Então, eu me coloco à disposição de vocês aqui do Canal Rural, do Jornal Mercado e Companhia, para regularmente poder vir aqui prestar as informações para a sociedade brasileira. Então, contem comigo, como a Priscila contou já no primeiro dia, já conseguiu uma entrevista exclusiva. Que bom, né? Que sorte a nossa. Obrigada aqui pela sua disponibilidade. Aproveito para te desejar um feliz 2023, uma boa posse, que seja uma excelente gestão. Obrigada. Muito obrigado. E um abraço a vocês e um feliz ano. Obrigado. Isso.